Então, a gente vai começar mais um seminário aberto da Lacuse de Bebê com o tema Era uma vez o bebê, outra vez, com a Érica Parlato Oliveira. Como vocês sabem, a Érica Parlato, ela é psicanalista de bebês, professora da UFMG, professora da Paris 7, orientadora de mestrado e doutorado nessas universidades, também autora de vários livros lançados pelo Instituto Langage e coordenadora nacional da Lacuse de Bebê Brasil. Então, Érica, a palavra é sua. Muito obrigada, Júlia Montenegro. Boa noite a todas e todos. Então, para mim é um prazer estar aqui para falar sobre o bebê. É um prazer ver tantas pessoas que circulam aqui no nosso seminário aberto, né, que estão sempre presentes aqui. Obrigada a todas. Eu coloquei esse título, então, Era uma vez o bebê outra vez, porque no ano passado eu falei sobre esse tema e mudei muito do ano passado para esse. Acho que isso é interessante, né? A gente continua sempre estudando, elaborando, produzindo, né? Então, é um fluxo contínuo. Estou vendo a Ludmilla ali, é um fluxo contínuo, né, Ludmilla? A gente vai aos poucos, né, passo a passo, mas continuamente, né, atualizando o que a gente pode falar sobre o bebê, e isso vai fazendo sentido, né, tanto do ponto de vista teórico, quanto em relação à clínica. Então, o nosso formato do seminário aberto, para quem não conhece, é de uma fala disparadora inicial, e depois a gente abre aí para questões, para comentários. Então, eu preparei um texto, né? Esse texto vai estar publicado em breve, então essa pergunta que geralmente ocorre depois já está respondida, né? Então ele vai estar sendo publicado num livro pelo Instituto Langage, e eu vou me organizar aqui para não ficar falando muito, me perdendo tempo, para manter o nosso tempo aqui proposto. Vou ler o texto que eu preparei, e depois então a gente abre para uma conversa. Como em um conto de fadas, uma vez concebido como inapto e incapaz de produzir interpretações e criações, em um tempo marcado por intuições dedutivas, reconstrutoras, o bebê dos profissionais da primeira infância, tanto da saúde quanto da educação, ficou encapsulado nessa condição e preso na lógica do assim serás para sempre, entre aspas. E é para estes profissionais que eu me dirijo. Mesmo que este tempo, que não pode ser histórico, como nos contos, já tenha sido em quase todas as condições de existência radicalmente alterado. Devemos tomar o era uma vez como um tempo dentro da história, como um passado de grandes realizações e que promoveu muitos avanços, mas que, como quase todas as descobertas e avanços científicos, foi ultrapassado por novas e ricas construções teóricas, que muito em breve encontrarão o mesmo destino, o de servir de alicerce para novas produções, continuamente. Assim, de qual bebê falamos hoje? E qual é o bebê que se encontra presente nos textos de referência para o trabalho com a primeira infância? Essas duas questões estão em evidente conflito, pois são dois bebês totalmente diferentes. E este livro, né, esse é um capítulo do meu livro, trata deste embate no campo epistemológico. E podemos também nos interrogar, e estes são alguns pontos centrais que este texto traz: qual é o lugar que ocupa o bebê hoje na cultura e no discurso científico? Qual era o lugar que ele ocupava nas épocas em que a psicanálise freudiana e lacaniana elaboraram suas teorias sobre ele? E como ele ainda é retratado atualmente nos trabalhos clínicos e teóricos que se inscrevem dentro do campo psicanalítico? Por fim, como podemos hoje produzir formulações teóricas e uma clínica que articule os conhecimentos produzidos pelos diversos campos científicos que têm o bebê como sujeito de suas investigações e produções? Apresento, então, hoje, um panorama do que venho estudando para compreender a forma como o bebê ainda é visto no campo das disciplinas que se ocupam dele, principalmente na terapêutica e nos processos educativos.
E quais as transformações que podemos destacar no campo da cultura e da ciência, que nos mostram outras possibilidades para olharmos de forma distinta o que víamos até os anos 90 do século passado. Neste texto, apresento então os primeiros estudos que foram produzidos no século XIX, como o início de uma virada importante do que se fazia até aquele momento com este período inicial da vida do ser humano. Este interesse está afinado com o movimento científico daquela época, no qual se buscava, em diversos campos, saber sobre as origens. Esse era o interesse naquele momento. São criadas neste período várias disciplinas que investigam os primórdios do humano e suas capacidades. O bebê é visto, então, como a gênese do que virá a ser o adulto, dos seus conhecimentos e de suas capacidades. Este trabalho epistemológico sobre as concepções históricas, culturais e científicas presentes no contexto europeu se justifica por ser ali o berço das construções psicanalíticas sobre os bebês e que ainda são reconhecidas como a forma universal para o trabalho clínico e para os cuidados no campo da saúde e da educação da primeira infância. Então, este é o contexto do porquê eu vou discorrer agora sobre esses trabalhos desde o século XIX e no contexto europeu. É porque a gente está fazendo um contraponto com a clínica psicanalítica em torno do bebê, e é neste contexto geográfico, cultural, que essa clínica psicanalítica aparece, né? Então, é o contexto europeu do final aí do XIX. Pois é evidente que a forma como o bebê é tomado ainda hoje, por parte de alguns profissionais, não está em consonância com o que sabemos atualmente sobre o bebê. As pesquisas avançaram muito neste campo, mas elas ainda não conseguiram atingir de forma satisfatória aqueles que se ocupam do bebê. Essa é uma constatação que não é apenas minha, Marie-Claire Busnel, pioneira, né, a primeira pesquisadora a trabalhar com a sensorialidade do feto, que está lançando na França agora um novo livro, né? Marie-Claire Busnel, que nasceu em 1924, né? É algo que a Busnel fala muito, né? Dessa não compatibilidade entre as produções atuais sobre o bebê e este conhecimento não ser facilmente acessível, né, aos profissionais que estão trabalhando, seja na saúde ou na educação, com os bebês, né? Então, a gente vê um gap, a gente vê um intervalo entre aquilo que no momento já se tem como produção científica e aquilo que chega até os profissionais, no meu ponto de vista, muito em decorrência da passagem pela faculdade, né? Eu também sou professora, estou na universidade, do nível de pós-graduação, mas também na graduação, e nós, ao observarmos os currículos das universidades, tanto da área da saúde quanto da educação, vemos que os autores que são estudados na universidade ainda são os autores até meados do século XX, né? A gente não tem no currículo autores do século XXI, por exemplo, né? O que faz com que esse gap aí ocorra, né? O que a gente pode fazer para diminuir esse intervalo aí, esse espaço que tem entre a produção e o conhecimento, né, ser acessível aos profissionais. Então, essa é uma questão que se coloca. Assim, o que prevalece ainda hoje é um conhecimento que foi produzido em um tempo no qual a tecnologia utilizada estava sustentada nos limites observacionais do bebê, com o detalhe de que este bebê era frequentemente o próprio filho do pesquisador, o que compromete de forma decisiva qualquer observação minimamente objetiva. Não quero dizer que as hipóteses e intuições destes pesquisadores não fossem relevantes, muito pelo contrário. O problema dos resultados encontrados estão relacionados com a metodologia e os instrumentos presentes naquela época, como veremos aqui. Partimos, assim, muitas vezes, da ideia de que toda história tem um início, mas, muitas vezes, o princípio é multifacetado, comportando simultaneidades e,
Mesmo quando supostamente o encontramos, nos damos conta que ele está enraizado em outros lugares, cujo começo encontra-se ainda mais distante. É com isso que nos deparamos no campo do conhecimento. Os fundamentos de um determinado saber são, por vezes, tão profundos que eles podem nos remeter aos primeiros manuscritos disponíveis. É o que encontramos também nos estudos sobre o bebê. A gênese de suas produções não pode ser deduzida a partir de uma cadeia de acontecimentos lineares e encontram-se enraizadas no seu saber fazer, com o que se mostra desde os primórdios. É preciso, então, fixar um tempo que pode nos servir de base para começarmos a reconhecer que nele existem marcas e traços significativos dos tempos que o precedem, referências que servem de base para afirmações e ou para refutações. Uma ideia precedente que encontra uma refutação no tempo que a sucede não é menos importante do que uma ideia que encontra ainda ecos no presente. Isso é importante, né? Não é apenas as ideias que se mantêm que são importantes. Imaginem todo o avanço da física, né? Quais eram as ideias antigamente, como elas vão se sucedendo, e isso não tira a importância daquelas ideias que tiveram que ser refutadas posteriormente. Todas as produções concebidas são suportes para que possamos avançar no conhecimento sobre qualquer objeto. Relutarmos frente às descobertas e análises que permitem averiguar de forma mais precisa um determinado saber é manter um espírito que muitas vezes criticamos e achamos risível, mas que comporta o mesmo sentido de não reconhecer que as evidências não nos permitem mais afirmar que a Terra é plana. O que mudou? Os instrumentos mais precisos e o avanço das matemáticas e da física nos permitiram reconhecer que a esfera seria a figura mais adequada para compreender os fenômenos do nosso planeta. Frente a este conhecimento científico, outros saberes puderam ser elaborados, e as técnicas daí resultantes nos permitiram construir novos saberes em todos os outros campos. E isso continuamente. Não sei se vocês viram essa semana, houve uma grande descoberta de qual material é feito o centro da Terra. E isso vai mudar conhecimentos anteriores. Então, isso ocorre o tempo todo. Nos trabalhos científicos sobre o bebê, iniciados no século XIX, encontramos a figura do cientista observador, que procura registrar, a partir do seu olhar, o que o bebê está produzindo. Estes relatos minuciosos dessa prática permaneceram até o surgimento de instrumentos mais precisos criados a partir do final do século passado. Num primeiro momento, podemos verificar a mudança dessa metodologia empregada nos trabalhos que buscavam saber sobre os interesses do bebê a partir do seu olhar, do olhar do bebê. Num primeiro momento, o pesquisador só podia contar com a sua observação direta do bebê, olhando para o bebê e supondo a direção do seu olhar. Em seguida, passamos ao registro fílmico, que favoreceu um grande avanço ao permitir uma análise mais detalhada, recuperando a cena e medindo com maior precisão onde e por quanto tempo o bebê dirigia o seu olhar. Recentemente, e longe ainda de ser finalmente, podemos utilizar o eye tracking, que permite saber a direção e a duração do olhar do bebê com extrema precisão a partir do registro dos movimentos oculares. Com ele, sabemos hoje onde o bebê dirige o seu olhar, e isso nos permite realizar experiências com bebês recém-nascidos e termos acesso aos seus interesses a partir dessa modalidade significativa da linguagem humana, pela forma como dirige o seu olhar e também por aquilo que ele não busca com o seu olhar. Trabalhamos sempre nos dois lados.
A história do conhecimento está repleta de exemplos como estes. O conhecimento científico está atrelado às condições e aos limites de seu tempo e dialoga com o que já está estabelecido para poder avançar, confirmando hipóteses e ultrapassando o que era antes tomado como verdade. Os saberes sobre os bebês foram radicalmente alterados pelas transformações instrumentais e metodológicas. Retomar a história destes saberes pode nos permitir situar de forma mais precisa o que sabemos hoje e também o que ainda insiste em ser mantido como verdade, mesmo quando trabalhos posteriores realizaram ampla refutação. A disseminação de um conhecimento não se faz de forma uniforme, pois ele exige ajustes que, muitas vezes, encontram acirradas resistências. Estes ajustes podem ser, por vezes, pequenas retificações periféricas, que não comprometem o todo da estrutura de uma disciplina, permitindo que ela mantenha suas teses. Mas, por vezes, estes ajustes podem significar uma mudança estrutural importante, pois ele atinge as bases sobre as quais diversos conceitos foram derivados e que encontram ali os seus fundamentos. Retomo aqui os saberes presentes no campo da ciência do século XIX, que é para muitos na historiografia um momento no qual a criança, de uma maneira geral, não apenas o bebê, é tomada como objeto de estudo da ciência, aparecendo neste momento, lá no século XIX, como uma inovação no campo dos estudos científicos. A ciência volta-se para a criança e passa a produzir conhecimentos sobre o humano a partir dos seus primórdios. Se a ciência precisa da criança, a criança precisa da ciência para poder ter mais consideração por parte dos adultos sobre as suas necessidades e competências. É nestes termos que escreve James Sully no seu texto Babes and Science, de 1881, no qual ele apresenta sua leitura sobre a importância do trabalho de pesquisa com o bebê. Então, ele escreve em 1881, abro aspas, finalmente, os bebês atraíram o olhar dos pesquisadores e provaram ser um objeto frutífero de observação e reflexão. E a partir de agora, podemos esperar que essa grande parcela da comunidade possa ser estudada. 140 anos. Fecha aspas. Este olhar para a criança e o bebê do século XIX acontece 100 anos após Rousseau convocar em seu livro Emílio, de 1762, os estudiosos a lidar com a criança a partir de suas capacidades. A frase atribuída a ele, de que le petit homme n'est pas simplement un petit homme, a criança não é um adulto em miniatura, apontava já uma direção importante para os trabalhos sobre a criança e o bebê. Na sua quarta máxima, sobre os cuidados que devem ser dirigidos ao bebê, ele aponta para a necessidade de saber sobre a produção semiótica do bebê, linguagem e sinais, para melhor sabermos o que lhe é natural, entre aspas, e o que já é da sua intenção, opinião, entre aspas. Isso é Rousseau, em 1762. Abro aspas. É preciso estudar com cuidado sua linguagem e seus sinais, a fim de que, numa idade em que não sabem dissimular, possamos distinguir em seus desejos o que vem imediatamente da natureza do que vem da opinião. Fecho aspas. Neste ponto, é preciso destacar como o bebê era visto também no campo da cultura nos períodos recentes da história que nos antecede e que encontram ecos importantes nas construções teóricas no final do século XIX, início do XX, em torno, então, de 1900.
Eduardo Shorter faz um estudo a partir de uma grande soma diversa de documentos para encontrar como o bebê era tomado em cuidados de uma maneira geral na cultura dos séculos XVIII e meados do XIX. Encontramos assim, no capítulo Mãe e Bebês, do seu livro Nascimento da Família Moderna, um retrato diferente do costumeiramente relatado por outros historiadores. Ele destaca que, neste período, ainda havia uma grande indiferença para com os bebês. E a forma como ele era tomado em cuidados por sua mãe e, consequentemente, pela cultura do seu tempo, era marcado por uma grande negligência e violência. Então, eu cito aqui o Shorter, abro aspas, os bebês eram maltratados pela vida cotidiana tanto quanto pelas explosões de cólera parental. Fecho aspas. Seu trabalho mostra que a noção de uma mãe boa é uma versão da modernidade e que as mães dos períodos precedentes eram indiferentes aos bebês de menos de 2 anos de idade, deixando de prestar, por vezes, os mínimos cuidados, abandonando-os à sua própria sorte, muitas vezes sob o cuidado de irmãos pouco mais velhos que ele. Este olhar e cuidado para com o bebê encontra explicações as mais diversas. E a ênfase da razão para tal descaso recai, por vezes, nas condições sociais e econômicas, e, por vezes, na religião, como bem nos mostra o trabalho de Marie-France Morel. Mas o que não há discordância é sobre o fato de que existiu uma prática muito comum de abandono de bebês que chegou até o século XIX. Júlia, se você puder colocar a imagem para mim, por favor. Nós temos aqui uma ilustração de 1874, é uma gravura que mostra as diversas práticas de abandono no momento em que, de 1874. Então, aqui a gente vai ter, inicialmente, acho que se no outro que você cortou, eu vou mostrando que aqui à esquerda a gente tem um bebê sendo sufocado por um gato. À direita a gente tem um bercinho pegando fogo. O próximo, Júlia, por favor. Aqui, então, a gente tem uma ama de leite carregando o bebê. No centro, nós temos aqui uma forma de estar lavando o bebê aí no rio. E essa figura aqui à direita era o responsável por carregar os bebês das suas casas para as amas de leite. Ali, o que ele tem no braço esquerdo, ali sobre o seu braço esquerdo, é um bebê. Seguinte. E muitos bebês, a história conta, a gente vê no texto do Shorter, que muitos bebês morriam nesse trajeto aí entre a casa da sua família e a distância entre chegar na casa da ama de leite. Aqui embaixo a gente tem um animal aqui, né, sobre o bebê, e finalmente ali à direita a gente tem uma cova de um bebê, e no trabalho do Shorter a gente vê que muitas vezes a família era avisada que o bebê havia morrido na casa da ama de leite, mas ninguém da família ia até lá para cuidar do enterro. Voltando ao texto, uma outra prática recorrente neste período, muito similar ao abandono, era a utilização de amas de leite que habitavam longe da casa de origem do bebê, que tomavam em cuidados os bebês que passavam a fazer parte do funcionamento familiar sem o estatuto de ser membro da família. Eles eram assim relegados às condições que existiam na precariedade do que sobrava para eles. Assim, o bebê perecia em instituições e outros lares e também em sua própria casa, pelo pouco valor que lhe era atribuído. A iconografia da época pode nos mostrar como essas práticas estavam institucionalizadas e faziam parte do registro simbólico sobre os cuidados com os bebês. Aqui nós temos mais uma imagem. Acho que a Mariana, a Júlia está aí? Desapareceu da minha tela. Então, a gente tem, obrigada, Júlia. Então, aqui a gente tem, nessa gravura, o transporte, né, a representação do transporte dos bebês das cidades para o campo com as suas amas de leite. Eles aparecem dispostos como mercadorias, sem que haja qualquer olhar dirigido a eles. Vocês estão vendo aí os bebês?
Ok. Imagens como estas perduram pelo século XX, em alguma medida, e permanecem presentes ainda em algumas culturas, sobretudo quando o bebê apresenta alguma alteração considerável frente às expectativas culturais. Os modelos explicativos para tal prática recaem muitas vezes em soluções que têm o resultado da ação como responsável pelo próprio ato. Assim, abandonar e negligenciar eram práticas recorrentes em função da alta mortalidade infantil, e não que a alta mortalidade era devido ao abandono e à negligência, como bem nos mostra Schotter. Essa história cultural dos tratos com o bebê é fundamental para entendermos como ele era visto até bem recentemente, para que coloquemos uma ressalva na forma como naturalizamos os cuidados, sem nos questionar o valor que a estrutura discursiva produz sobre como vemos o bebê através dos tempos, e o papel que ela designa para cada participante deste tempo de cuidados e transmissão junto ao bebê. As transformações hoje presentes no nosso tempo, trataremos disso numa outra ocasião, nos mostram como devemos estar atentos não somente para vigiar e suspeitar das impossibilidades e problemas, mas, sobretudo, para reconhecer como estas transformações possibilitam novas formas de lidar com os bebês e, consequentemente, novas possibilidades estruturais. Somente no século XIX, vemos surgir os estudos biológicos, psicológicos e aquisicionistas, que, marcados pelos ideais evolucionistas, passam a pesquisar e a teorizar sobre o desenvolvimento do humano. O que era tomado como natural, como um simples processo de amadurecimento botânico, entre aspas, jardins da infância tinham aí a sua inspiração, um desabrochar da natureza humana passa a ser observado para ser compreendido como manifestação de capacidades que se desenvolvem a partir de qualidades inatas, como reflexos biológicos. Foi preciso, assim, esperar muito tempo para que o bebê encontrasse um lugar de destaque nas obras literárias e nos estudos científicos. A história registra como primeiro livro de literatura a obra de Gustave Droz, de 1866, como o primeiro best-seller na Europa e nos Estados Unidos, a apresentar o bebê como sujeito de destaque em um livro. Ele narra as aventuras em primeira pessoa de um homem antes e depois de seu casamento e o nascimento do seu filho. O livro Monsieur, Madame et Bébé apresenta uma nova versão sobre como os bebês são esperados e cuidados. É o romance que inaugura na literatura a mãe como a concebemos hoje, e que ainda se espera na cultura que seja a regra e o natural para todas as mães. Abro aspas para citar um trecho do livro. Meu bebê, na sua manta branca, parece um botão de rosa escondido na neve. Me tornei poética, não é? Mas, como não ser? Meu coração transborda de felicidade. Meu filho, compreende, meu querido amigo, meu filho. Quando escutei o grito agudo deste pequeno ser, que minha mãe me mostrava de longe, me parece que um frisson de amor passou queimando pelas minhas veias. Eu gritei, eu chorei. E no cômodo ao lado, no qual toda a família aguardava o evento, escutei, entre os abraços, essas palavras deliciosas. É um menino, um grande menino. Meu pobre marido, que durante 12 horas esteve ao meu lado, tomado de emoção e de cansaço, chorava e ria num canto do quarto. Fecho aspas. Mas vemos ainda resquícios negligentes daquele tempo, nas expectativas e fantasias do jovem casal ao se deparar com o nascimento desse bebê.
Nos planos sonhados pelo casal antes de seu nascimento, para além de todas as suas aventuras, ele, porém, para além de todas as suas aventuras, eles já propõem que o bebê será nutrido por uma ama de leite, mesmo permanecendo na família. Um relato que marca a transição entre os descasos e a valorização dos bebês. Abro aspas. Não esquecerei jamais a impressão que me produziu a aparição deste pequeno corpo chegando de repente na nossa família. Nós o víamos pensado, sonhado, e eu vi na minha imaginação meu querido bebê brincando com o bambolê, me puxando o bigode, ensaiando seus primeiros passos, ou nos braços de sua ama de leite, se esbaldando de leite como um pequeno gato guloso. Fecho aspas. É neste contexto cultural que a ciência inaugura suas investigações sobre o bebê. Com o trabalho de Hippolyte Taine sobre a aquisição da linguagem nas crianças e na espécie humana, no qual ele sustentava que o desenvolvimento mental e a aquisição da língua pela criança não estava relacionado com as condições do seu entorno e pouco se devia à imitação, comparando a aquisição da língua de sua filha com os estados primitivos do humano e dos animais. Esta leitura, por analogia, sustentava que a própria criança produz um código emotivo para referir-se aos objetos e que este é precursor de uma língua racional que será construída posteriormente. Abro aspas para citar o Hippolyte Taine, 1876. Abro aspas. Mas toda iniciativa pertence a ele. O mesmo ocorre em relação aos gestos. Durante muitos meses, ela experimentou espontaneamente todos os movimentos dos braços, a flexão da mão sobre o punho, a aproximação das mãos, etc. Para se convencer, é suficiente escutar durante 1 hora seus sons. São de uma flexibilidade surpreendente. Eu estou persuadido que todas as nuances de emoção, surpresa, felicidade, contrariedade, tristeza, traduzem-se pelas variações de tom. E nisso ela iguala ou mesmo ultrapassa uma pessoa adulta. Fecho aspas. Em seguida, ele completa destacando as experiências físicas executadas pelo bebê, que mostram o trabalho executado pelo bebê na busca de criar representações mentais para os objetos que encontra e experimenta. Abro aspas. Cada um pode constatar que a partir do 5º ou 6º mês, durante aproximadamente 2 anos, os bebês passam todo o tempo realizando experiências de física. Nenhum animal, nem mesmo o gato, o cachorro, não fazem este estudo contínuo de todos os objetos que manipulam. O dia todo do bebê, eu falo, por volta de 12 meses, ele tateia, apalpa, vira, faz cair, leva à boca, experimenta o que cai sobre a sua mão, independente de qual seja o objeto. Bola, boneca, chocalho, brinquedo. Uma vez suficientemente conhecido, ele o deixa. Ele não é mais uma novidade. Não tem mais nada a aprender. Não tem mais interesse. Curiosidade pura. A necessidade física, o interesse gustativo perdeu o valor. Parece que no seu pequeno cérebro, cada grupo de percepções tende a se completar, como no cérebro de uma criança que já utiliza a língua. Fecho aspas. Este trabalho de Taine inspira Darwin a publicar, em 1877, a Biographical Sketch of an Infant, em que ele nos oferece um precioso documento sobre a forma como o bebê era visto pelos cientistas neste momento. Ele nos mostra, com a sua observação minuciosa, de uma série de reações do bebê ao ser estimulado por ele, em uma contraposição entre o que ele denomina reflexo e voluntário.
Neste momento da vida prevalece a filogênese, a forma como a espécie reage aos estímulos, havendo para ele apenas pequenos indícios de vontade e intencionalidade por parte do bebê. Abro aspas para citar então o Darwin. A perfeição destes movimentos reflexos mostra que a extrema imperfeição dos movimentos voluntários não se deve à condição dos músculos e tampouco aos centros de coordenação, mas sim da sede mental da vontade. Fecho aspas. Para Darwin, as condições do organismo suplantam as do sujeito. O bebê produz em consonância com o organismo. Seus atos refletem a história humana, podendo, a partir deles, intuir estados primitivos humanos, o que o faz levantar a seguinte questão: estes atos não seriam efeitos herdados de épocas as mais distantes? Entre várias experiências realizadas, ele, porém, nos deixa entrever que seria possível reconhecer atos intencionais realizados pelo bebê. Assim, ele descreve que por volta dos 4 meses, abro aspas, ele desliza sua mão ao longo do meu dedo, de tal modo a alcançar a extremidade e levá-lo à boca. Isso ocorre diversas vezes. Evidentemente, não se trata de acaso, mas de um ato racional. Os movimentos intencionais das mãos e dos braços são mais complexos que os do corpo e das pernas. Fecho aspas. Mas, no seu relato como um todo, este primeiro momento é um tempo no qual os atos do bebê são produzidos a partir de leis naturais que governam o organismo. Um traço instintual que pode ser visto em diferentes espécies. A superioridade humana só ocorre pela superação destas limitações do organismo. Neste mesmo período, encontramos outros pesquisadores que desenvolvem trabalhos aproximados, que tentam mapear as capacidades consideradas inatas do bebê. Entre eles, destaca-se o trabalho de William Pryor, The Mind of the Children, 1882, no qual ele faz observações longitudinais detalhadas do bebê, no decorrer destas, por exemplo, a busca do seio materno em decorrência de uma estimulação tátil na bochecha. Ele cataloga a cada mês as capacidades que o bebê apresenta no campo das sensações a partir da sua resposta ao estímulo apresentado. Registra também as primeiras vocalizações e analisa todas as manifestações como sendo expressões do intelecto do bebê. Estas observações levaram a desenvolver 3 temas de pesquisa. Primeiro, a não dependência entre inteligência e língua. Segundo, a aquisição da fala. E o terceiro, sobre o desenvolvimento do sentimento de si. Ele destaca, porém, que todas as capacidades inatas do bebê serão alteradas pelo ambiente e pela educação que lhe é dirigida. Suas reflexões rebatem diversos preconceitos sobre as capacidades dos bebês e se questiona sobre a possibilidade de pensamento sem palavras por parte do bebê. Relatando, porém, não está seguro sobre a existência ou não desta produção, formulando a seguinte questão: há pensamento sem palavra? Abro aspas. Mas a criança que ainda não adquiriu a linguagem verbal, que não foi prematuramente artificializada pelo treinamento e pela sucessão de suas próprias tentativas de expressar seus estados mentais, que aprende por si mesma a pensar, assim como ela aprende por si mesma a ver e a ouvir, tal criança mostra claramente ao observador atento que, muito antes do conhecimento da palavra, como um meio de compreensão entre os homens, e muito antes da primeira tentativa bem-sucedida de se expressar em palavras articuladas, não, muito antes de aprender a pronúncia de uma única palavra,
ela combina ideias de maneira lógica. Ela pensa. Pensar é uma fala interna, mas é uma fala sem palavras. Fecho aspas. Estes são os pioneiros dos estudos sobre o psiquismo do bebê e que inauguraram também duas formas de investigação. Uma delas aponta para a ideia de que podemos, a partir da criança, compreender a origem das capacidades do humano no seu todo, enquanto a outra foca na descrição das capacidades dos bebês. Duas perspectivas diferentes. Estas duas linhagens produzirão consequências distintas na história das pesquisas e do trabalho com os bebês. A primeira irá manter o bebê em uma posição, uma condição precarizada, sem condições de criar, recebendo informações de seu meio que visam ampliar seus poucos recursos reflexos inatos. Ela propõe que tudo que o bebê irá apresentar dependerá exclusivamente do externo. Sua constituição e desenvolvimento será feita de fora para dentro. Já a segunda irá propor trabalhos observacionais das habilidades e capacidades dos bebês desde os seus primórdios, reconhecendo nelas atos que revelam sua vontade e sua criação com aquilo que se apresenta a eles. Esta perspectiva de trabalho e pesquisa nos leva hoje a sustentar um saber do bebê, que opera desde o seu nascimento, pelo menos desde o seu nascimento, em busca de sentido para o que, a princípio, é apenas significante. A partir destes textos inaugurais, começam a ser desenvolvidos inúmeros trabalhos e alguns pesquisadores começam a se tornar celebres. E vários institutos de pesquisas começam a ser criados pelo mundo. Vemos os efeitos dessa direção de trabalho envolvendo o bebê e a criança pequena na criação de algumas instituições e associações, como, por exemplo, na França, em 1900, Alfred Binet torna-se o presidente da Sociedade Livre para o Estudo da Criança. Nos Estados Unidos, Hall cria, em 1893, a Associação Nacional para o Estudo da Criança, que tem como objetivo estudar o desenvolvimento da criança, procurando compreender o que produz as transformações no indivíduo. Gesell foi um dos seus alunos que se destacou pela elaboração de uma teoria do desenvolvimento baseada na maturação do sistema nervoso. E na Itália, Maria Montessori, formada em medicina, em 1896, passa a estudar a criança e começa a desenvolver estratégias de aprendizagem que depois se tornariam um método pedagógico ainda hoje utilizado. No século XX, diversos pesquisadores começam a desenvolver trabalhos relevantes que produziram grandes desdobramentos em pesquisas recentes, que, em função das novas tecnologias, ampliaram e ultrapassaram suas descobertas e intuições. Podemos lembrar, por exemplo, dos trabalhos primorosos da tríade Piaget-Vygotsky-Vallon, sem nos esquecermos das contribuições neste campo do trabalho de Freud. Cada um a seu modo e com metodologias diferentes propuseram grandes avanços no início do século passado. Seus trabalhos, porém, não podem ser lidos destacados do espírito de seu tempo. Eles estão intimamente imbricados com o conceito de criança, com o conceito de bebê, presentes na cultura de suas épocas. Se as ênfases de cada um destes autores recaem sobre um aspecto desse sujeito, seja ele afetivo, social ou biológico, isso não significa que estes fatores não façam parte do que era compreendido como sendo afetivo, social e biológico. Estes trabalhos presentes no século XIX e início do século XX apontavam para um começo que procurava descobrir as habilidades que antes não eram consideradas de forma sistemática e não tinham valor para o trabalho científico. E desta forma, eles procuravam entender os primórdios como uma chave para compreender o desenvolvimento das capacidades
humanas. Assim, aquilo que acontece na infância é considerado como precursor do que verificaríamos na vida adulta, seja nos bons arranjos ou nos desarranjos. Estes estudos do bebê permitiam criar uma linha do tempo em uma lógica associativa que levava muitas vezes o pesquisador a afirmar que aquilo que se passava com o sujeito tinha sua origem no passado e a cronologia ganhava um valor importante. As primeiras experiências tornavam-se eventos causais originais de todas as produções futuras. Este texto faz um percurso na história para mostrar que muitas concepções que ainda são adotadas no campo do estudo pelos profissionais da saúde e da educação que se ocupam de bebês estão fundadas em saberes que foram concebidos nos primórdios dos estudos sobre o desenvolvimento humano. Eles, na maior parte das vezes, fizeram uma opção por uma epistemologia marcada por uma perspectiva que parte de um completo não saber do bebê para, aos poucos, sobre as bases inatas biológicas, vir a ser desenvolvido por meio de processos educativos oriundos do outro e da cultura, em uma perspectiva aquisicionista que compreende o processo de constituição do sujeito como sendo de um nada ou quase nada para um todo. Este bebê que recebe e aceita o que lhe é posto pelo outro, sem que ele saiba o que é e tampouco o porquê do que lhe estão transmitindo, faz parte da história dos conhecimentos que foram produzidos por parte do discurso científico, numa perspectiva que somente o outro era capaz de saber o que era necessário e importante para o vir a ser do bebê. E somente ele lhe transmitia o que o bebê viria a saber. Mas nem tudo apontava para isso, pois, desde os primeiros estudos, encontramos uma perspectiva que procurava olhar para o bebê, olhar para o que o bebê produzia, como algo que lhe era próprio. É possível destacar uma frase que teria produzido uma outra direção diferente e muito alinhada ao que hoje fazemos. Ela foi escrita por Hippolyte Taine em 1876. Abro aspas. Se a criança aprende de nós nossa língua, nós aprendemos dela a sua. Veremos então o que ainda podemos, fecho aspas, veremos então o que ainda podemos aprender ao nos colocarmos à escuta da linguagem dos bebês. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Podemos abrir para perguntas. Temos alguns minutinhos. Vocês podem ou escrever as perguntas ou indicar para abrir o microfone. Aqui tem uma pergunta do Gabriel Barro. Pode-se relacionar o olhar e gestos do bebê à noção de enunciação? Muito obrigada pela questão, Gabriel. Tudo do bebê, todas as produções multimodais do bebê podem ser vistas do ponto de vista de uma enunciação. É através do olhar, é através da vocalização, dos gestos, que o bebê está falando conosco, né? Então, acho que você está pegando aí, eu estou considerando enunciação no conceito, né, de enunciação do Benveniste, né? Então, o Benveniste trabalha com a ideia de enunciado e enunciação, e enunciação é esta possibilidade que você está colocando aí do bebê estar falando ao outro, de todas essas formas. Então, estou totalmente de acordo aí com você que o olhar, os gestos, a vocalização, né, tudo que o bebê faz, né, pode estar ali no lugar da sua enunciação. Pécia, obrigada. O Pécia fez um comentário ali. Isso. Eu que agradeço a presença da Pécia. Você viu, tem muita coisa aí, século XVIII e XIX, que já tem a ver com seus trabalhos, que já tem a ver, se quiser abrir, Pécia. Pensei muito em você nesse texto, né? Tem muitas questões aí antigas que já falam dessa movimentação do bebê com intencionalidade, né?
Aí você Pode precisa abrir, abriu. aceitar isso. Verdade, é verdade, Érica. Eu estou realmente apaixonada pela tua pesquisa, primeiro, que foi maravilhosa, maravilhosamente colocada, certo? E você tem toda a razão. Tem muita coisa que já vinha sendo estudado e que a gente vem aprofundando hoje em dia. Muito, muito obrigada pela Eu que essa pesquisa agradeço histórica, tá? sua presença. Linda. Aqui temos um comentário também da Margarete. Sempre maravilhoso te ouvir, Érica. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta. Aqui temos uma pergunta que eu não sei de quem é, porque está com o Você nome pode no escrever, né, o nome aparelho. para a gente saber. Isso. Os estudos mostram que os bebês na fase inicial da gestação podem sentir sentimentos de rejeição dos pais? É uma pergunta. Cadê? Quem é que está falando? Ou talvez abrir o microfone, a gente vê a pessoa. Quem é? Quer Galaxy. explicar um pouquinho mais? 01. Abrir o microfone. Então, acho que a questão que você me faz pensar aqui, né, com a sua pergunta, é o risco que temos de fazer correlações diretas, né? O que a gente está trabalhando é justamente para evitar isso, né? Então, o bebê já intraútero, a gente sabe pelos trabalhos científicos, né? Eu citei aqui Marie Claire Busnelli, tem outros pesquisadores que estudaram aí a questão do bebê dentro do ventre, o bebê intraútero, feto, se a gente quiser chamá-lo assim, o quanto esse bebê já interpreta o que está acontecendo ali, né? Então, não se trata de receber a informação, sentir uma rejeição ou não, não é dessa forma que a gente vai ver esse bebê, a gente vai ver esse bebê com condições de interpretar o que está sendo posto ali para ele, né? Então, um bebê muito mais atuante, né, muito mais capaz de interagir com o outro, de interpretar o que vem do outro, né, do que simplesmente a gente fazer correlações aí. Aqui, ó, que bom, Verônica Martins, pronto. Então, a ideia não é fazer relações de causa e efeito, e sim entender a complexidade da qual o bebê é capaz de interpretar o mundo. Temos uma pergunta aqui da Arlete. Brilhante pesquisa, suscita muitas questões a serem estudadas. Como podemos pensar o trabalho com o educador da creche para um olhar sensível para que o bebê para um olhar sensível para o que o bebê é capaz de nos ensinar? Desculpa. Ótimo, Atlete. Acho que primeiro vocês viram aí que eu falei muito, né, que eu me dirigia hoje não apenas a quem está na saúde, mas também a quem está na educação, né? Nós temos aí a realidade de alguns bebês muito cedo, né, frequentando um espaço aí de educação, e eu acho que é importantíssimo que nós possamos oferecer a esses profissionais da saúde e da educação condições de saber do que o bebê é capaz, né? Então, quanto mais nós soubermos do que o bebê é capaz, mais nós vamos interagir com ele de forma respeitosa, considerando realmente um sujeito ali à nossa frente, que está interpretando o mundo, que está nos interpretando, né? Então, eu acho que um caminho, Alex, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que é trazer essa informação, né? Capacitar, formar os profissionais que estão ali com o bebê a saber cada vez mais a potencialidade toda do bebê, né? Então, quanto esse bebê já está ali ativamente, né, interagindo conosco. Temos aqui um comentário da Kátia. Mais uma vez, outra vez, você nos encanta com seu testemunho, pesquisas e observações sobre as competências e habilidades do bebê. Tem aqui uma pergunta da Renata Duarte. O que você acha de um bebê de 1 ano e meio entrar na escola? Ela diz que há sempre um debate sobre esse assunto de quando seria a entrada na escola. Então, Renata, a gente vai sempre olhar para cada bebê, né? Então, a gente evita realmente a fazer assim médias, né? Os bebês, né, na sua maioria. Então,
Não sei se existe uma idade, né? Mesmo para cada bebê, a gente pode pensar numa idade, a família dele pode discutir uma idade, mas vai discutir também a necessidade, o contexto cultural, social, né? Então, é possível você entrar na escola e tudo isso acontecer de uma forma muito agradável ao bebê ou não, e ele, enquanto bebê ativo, ser capaz também de lidar com essa situação agradável ou desagradável, assim como vai acontecer na casa com um cuidador, como pode acontecer na escola com outros cuidadores, com um cuidador de referência ou não, né, com uma variedade grande de cuidadores. Cada bebê vai fazer diferente frente à situação que é dada a ele. Então, a gente vai sempre pensar bebê a bebê, sempre na ordem do singular, né? Sempre pensar para aquele bebê o que ele está nos falando dessa experiência que ele está vivendo, né? Então, eu não penso de forma média dos bebês, ou o que seria bom para um bebê, a gente vai pensar sempre realmente para aquele bebê que está na nossa frente, né? Neste bebê que está na nossa frente que a gente tem que pensar. A Betânia Paris está aqui com a gente. Ei, Betânia, coisa boa. Elogiou a fala, linda fala, Érica, e recomendou a leitura dos livros da coleção Bebê Sapiens. Ótimo, Bem os livros lembrado, da coleção Betânia. Bebê Sapiens, tem Os Saberes do Bebê, que eu até pensei nele, Arlete, olha que a gente falou de creche, não sei se você conhece, esse livro que se chama Saberes do Bebê, que eu escrevi, que foi editado pelo Instituto Langage, que fala justamente do que é uma seleção, né? Foi uma escolha pessoal minha, uma seleção minha sobre as pesquisas atuais que mostram o quanto o bebê tem saberes, e a Betânia Paris lembrou da coleção, porque tem outro livro também que ela gosta muito, que é do Cohen Trevartan, que é O Bebê Nosso Professor, que também fala, né, do ponto de vista da intencionalidade do bebê. Então, acho que isso é bem importante. Tem outros na coleção, tá? Só que eu tinha esses dois na mão, assim, facilmente. Aqui temos mais uma pergunta do Pedro Almeida. Excelente pesquisa, Érica, obrigada. Com essas novas pesquisas sobre a linguagem do bebê e esse desvio que vemos o bebê fazer através de uma linguagem multimodal, gostaria de perguntar a você, onde podemos localizar agora o fora da linguagem? Qual o lugar do real do bebê? Seria a pele? Olá, Pedro. Aí se trouxe 1000 informações ao mesmo tempo para a gente pensar. Obrigada pelo elogio ali, né? Mas eu acho que uma questão para a gente pensar é que não existe fora da linguagem, né? Nós estamos sempre na linguagem, né? Então, esse fora da linguagem é algo que a gente pode continuar discutindo aí, falar mais de linguagem multimodal num outro seminário, né? Mas para mim não há esse fora da linguagem. E acho que a hora que você traz aí a questão do real, você deve estar pensando na questão do real, do imaginário, do simbólico, a partir do Lacan, que você escreveu real aí com letra maiúscula, né? Mas também eu tenho aí um texto preparado, onde eu trabalho com esses registros do real, do imaginário simbólico, a gente pensar lá no início, pensar no bebê, mas não enquanto nome, sim enquanto trança, mas essa também é uma outra história que a gente pode retomar aí num próximo seminário, tá bem, Pedro? Agora eu vou aqui para uma última pergunta que me passou rápido e eu perdi por aqui. Tem a Maiara pergunta sobre o amor materno, né? Dizendo que o amor materno não é natural, mas construído. E num primeiro momento, como o bebê recebe uma mãe que diz não sentir o amor, no caso da depressão pós-parto, por exemplo. Maiara, a mesma coisa, a gente vai pensar bebê a bebê, né? Nós temos na clínica vários casos aí, por exemplo, dessa situação de depressão pós-parto. E o que faz o bebê? Cada bebê faz diferente, né? Então, nós vamos ter bebês que vão sofrer muito com essa situação e demonstrar isso de uma forma ou de outra, bebês que vão se tornar extremamente agitados, né? Nessa tentativa de conseguir acordar aí essa mãe, acordar entre aspas, né? Dessa depressão, outros bebês que vão perceber que a disponibilidade daquela mãe naquele momento
não é total e que vão ser mais calmos, como forma de conseguir interagir com essa mãe. Então, realmente, Maiara, é bebê a bebê. Mesmo nas situações em que você tem, mãe em depressão materna, que faz o bebê, não sabemos. Cada bebê vai interpretar de uma forma esse seu cuidador no estado que ele está no momento e vai agir de forma diferente, própria a ele. Tá bem? Bom, então temos muitos elogios aqui no chat, a gente também tem um elogio e um comentário do Nelson Oliveira. Excelente pesquisa, mostrando cada vez mais o crescimento do conhecimento da humanidade sobre o bebê. É interessante também, nesse contexto, o caminho que os prematuros precisaram percorrer para eles serem considerados um bebê e não serem deixados a morrer ou serem apresentados em feiras como seres estranhos. Parabéns. Bom, muitos comentários chegando aqui também, muitos elogios. Vou precisar encerrar. Muito obrigada, por conta Nelson. do horário. Ótimo. Nelson tem uma grande experiência aí com os prematuros, né? Obrigada por pensar aí neles. Mas eu tenho, você vê que mesmo quando a gente deveria falar em feto, eu acabo falando bebê intraútero, né? Que para mim já é um bebê que está ali com intencionalidade, o prematuro também, né? Bom, eu acho que eu perdi mais alguma pergunta aqui. Acho que tem a Maquinê. Muito obrigada, Maquinê, de estar por aí. E a Maquinê está dizendo, nesse mundo das competências dos bebês, como falar de bebês que desde o início parecem se negar a mostrar suas competências. Acho ótima essa questão, Maquinê, porque isso nos mostra que o não fazer também é fazer. Né? Então, quando você tem um bebê que recusa olhar, isso é ativo, ele está recusando olhar. Né? Então, um bebê que não se movimenta, ele está fazendo algo ao não se movimentar. Né? Então, a gente pensar que a ausência do que nós esperamos também é algo que está sendo produzido pelo bebê, uma produção do bebê. Né? Júlia, tem uma pergunta ali que só você sabe responder, se a live ficar salva em algum lugar. A gente gravou a live, então aguardem um pouquinho que a equipe vai colocar lá no YouTube para ficar disponível, então vocês podem acessar. Quem chegou atrasado também, quiser ouvir a fala novamente desde o começo, né? E como a Érica falou, isso é parte de um livro também, de um capítulo, né? De um livro que será lançado em breve pelo Instituto Langage, então vocês receberão notícias em breve sobre o lançamento também do livro. Então, queria agradecer. Fica no YouTube do Instituto Langage, né, Júlia? Isso, o YouTube é do Instituto Langage, em parceria, todos os seminários, mesmo que sejam em parceria com a Lacose, né, esses seminários abertos, eles ficam no YouTube do Instituto Langage, só vocês colocarem lá no YouTube, já aparece facilmente. Então, é isso, queria agradecer imensamente a Érica mais uma vez pela fala, né? Acho que faz a gente pensar em muitas coisas e nesse bebê aí ativo, né? E que a gente acredita e a gente tem cada vez mais estudado, né? Para conseguir entender e conhecer mais sobre esse bebê. Eu agradeço a todos e a todas que estão aqui hoje. Reforço que geralmente, né? Esses seminários acontecem na última quinta-feira do mês, com algumas exceções, mas a gente também sempre divulga com antecedência aí nas redes sociais, tanto do Instituto Langage quanto da Lacose DBB, para que vocês possam, né, se organizar para continuar participando. Então, nos vemos no próximo seminário e muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Júlia. Até breve. Boa noite.